Seja bem-vindo a mais um vídeo do Eletrônica 24 horas. Neste vídeo mostraremos um arquivo de simulação do Faustad, onde um circuito RL série é analisado. Vamos clicar no link para obter o circuito e este é o circuito. Observem que depois que eu construí, que eu vi que tinha um pequeno erro. Vamos parar e vamos reiniciar do zero, né? Então ele vai começar do instante t igual a zero. Então vejam que no instante t igual a zero, primeiro que a tensão que a forma de onda verde está negativa. Por quê? Porque eu não reparei quando coloquei, o mais está na parte de baixo. Quer dizer, quando ele reinicia em instante t igual a zero, ele mostra essa polaridade. Aqui é fácil de resolver. É só clicar com o botão direito e inverter o y. Se eu novamente começar, olha lá. Então a tensão ela está corretíssima, de acordo com o diagrama fasorial. No instante t igual a zero, a tensão é máxima, valendo então 155 volts aproximadamente. Porém, existe um erro e ele é justificável. Qual é o valor da corrente no instante t igual a zero? É zero, mas não deveria ser zero. Deveria a projeção no eixo vertical. Seria um valor aqui, ó, que é fácil de calcular. É pegar o valor de pico, né, que é 2,2 vezes raiz de 2, dá 3,11 mais ou menos, fazer seno de 37 e multiplicar por 3,11. Vai dar um valor aqui aproximadamente, no eixo vertical, de 1,9 volts aproximadamente. E por que que não aconteceu isso? Não aconteceu isso por uma coisa que é, é do indutor. Ele que na prática a gente usa para isso, né? Para construir uma fonte chaveada. Ele tenta manter ele se opõe a toda e qualquer variação de corrente. Então, no instante t igual a zero, existe uma oposição, ele não consegue crescer instantaneamente para 1,9. Só depois de um certo tempo, se a gente deixar aqui a simulação correr, olha lá, tá? Olha lá. Então, é só. A tensão, quando ela é máxima, tá vendo aqui o cursor? 155. No mesmo instante, se eu pegar o valor da corrente, olha lá o valor, 1,99, alguma coisa parecida com isso. De novo, quando a tensão vamos supor que a gente está isso aqui é a origem de tempo, mas não é, já faz tempo que ele está ligado. O cursor na forma de onda verde marca 155,5. Se eu conseguir trazer o cursor aqui para baixo, qual é o valor da corrente? Mais ou menos 2, alguma coisa, 9, 1,9, que seria o valor da projeção do fasor da corrente. Tá? Uma coisa a gente pode mostrar para vocês aqui, que dá certinho. Se no instante t igual a zero, a corrente fosse zero, quer dizer, eu trago o fasor para cá. De quanto? De 37 graus. Vamos lá. Trago essa seta preta para cá. O que acontece com essa seta vermelha, que representa o fasor da tensão? Tem que deslocar também de 37. 90 menos 37 dá exatamente 53. Aliás, uma coisa que eu falo para vocês e para os meus alunos, que o ângulo de fase inicial é o que você quiser. Pergunta para uma pessoa, só para você ver se ele entende de eletricidade e de eletrônica. Qual é a fase da tensão 110? Qual é a fase inicial da tensão 110 ou 220? É a que você quiser. Então, neste exercício, só tem uma coisa que
não muda. É a defasagem entre a corrente e a tensão. Isso é uma característica da carga. Se você pesquisar na internet, placa do motor, lá está, φ igual a cosseno φ, na realidade ele não dá o φ, né? A informação que ele dá é o cosseno φ, que é o fator de potência. Cosseno φ 0,8, que dá um ângulo que eu não sei agora, precisa fazer a conta, tá? Que dá um determinado ângulo. Então, isso é característica da carga. No caso daquela carga, que é uma indutância de 106 milliamps, em série, com uma resistência de 30 ohms. Então, o ângulo de fase inicial, por exemplo, da tensão aqui, ó, eu atribuí 90 graus, mas podia ser 0, podia ser 53. Então, olha só o que acontece quando eu mudo aqui para 53. Olha aqui, ó, ângulo de fase inicial, 53. Vamos lá, vamos começar tudinho do zero. Ó, olha lá, parar, olha só, no instante t igual a 0, a corrente está corretinha. Aqui, ó, porque esse fasor aqui, ele está aqui agora. Então, a projeção no eixo vertical é 0. Agora, a tensão ela está aqui, então tem uma determinada projeção aqui. Ou seja, a tensão instantânea em t igual a 0 não é mais 155. Tem esse valor aqui, ó. Um valor um pouquinho, vamos ver se eu consigo. Olha, 29, 129. É só você fazer uma conta. Pega, faz o seno. Vamos pegar aqui uma máquina de calcular. Vou pegar o seno de 53. Seno de 53. E vou multiplicar isso por 155 vezes 155. Olha lá, dá 124, 123,78, 124. É esse valorzinho aqui, ó. Se eu trouxer muito para cá, ele vai indicar 0. Então, tem que ter cuidado aqui, ó. 129. É porque qualquer coisinha ele já varia muito, tá? Esse valor você pode também determinar aqui, ó, que é 123, tá vendo lá? Então, aqui é a situação do circuito se o ângulo de fase fosse 53 graus, o ângulo de fase inicial. Então, nesse caso, está correto o gráfico da tensão. Em t igual a 0, a tensão é 0. E a tensão tem esse valor aqui, ó. Agora, infelizmente, né, ó, o indutor tem essa característica que a gente usa para resolver problema, né? Estabilizar uma corrente. Ó. Se eu vier aqui, colocar 90 graus, aqui, ó. Se o ângulo de fase inicial para t igual a 0, qual é o valor da tensão instantânea? 155 volts. Não esquece que isso é o valor eficaz. E qual seria o valor da tensão instantânea da corrente? A projeção aqui, ó, daria mais ou menos 1,9, 1,95 amperes. Por que não aparece lá aqui, portanto, essa tensão? Porque o indutor ele não deixa a corrente variar de uma vez, instantaneamente, demora um certo tempo. Tá ok? Então, voltemos aqui para 90, né? Ok? E vamos repetir, ó. Tá vendo? Tá errado isso aqui, ó. Tá? Para 90 graus, aqui ele tinha que começar de um valorzinho aqui, ó. Tá? Mas isso vai acontecer depois de um certo tempo. Quer ver aqui, olha? Só para a gente finalizar. Então, aqui é 90, certo? Ó, 155,5. Se eu descer lá no gráfico da corrente, que é esse, olha, dá 1,9 alguma coisa. Se eu tirar esse troço daqui, ó, 155,5. Então, se eu descer um pouquinho aqui, olha lá, pouco atrás, 1,96,2. Quer dizer, imagina essa linha como sendo a linha do instante t igual a 0. Esse era o gráfico que deveria aparecer, ok? Não aparece porque o componente tem essa característica. Ele não deixa a corrente, para t igual a 0, a corrente não pode ser 1,9, 1,96, demora para atingir isso. A gente usa isso em fonte chaveada. Quer dizer, uma indutância, ela tende a manter a corrente constante. Muito bem, então voltando para o exercício,
aconteceram algumas coisinhas, isso acontece na sala de aula, né? É muito comum. Às vezes é até bom, né? Porque a gente explica melhor certas coisas, né? Sai da aula, né? Quem sabe, sabe responder. Quem não sabe, não. Bom, então voltando para o exercício, isso é um exercício que está lá no livro, tá? Essa é a tensão total aplicada, essa é a corrente, já é a corrente de regime, né? Teve até quando o indutor estava puro, era puro, eu tive que adicionar uma resistência pequenininha, não sei se você viu esse vídeo, por causa que o indutor não deixa variar a corrente rapidamente. Então aqui já é a corrente de regime, que é o valor da corrente. Você pode imaginar isso aqui como sendo um motor, tá bom? Você pode imaginar isso. Esse modelo se aplica ao motor. Por isso que essa parte da matéria é importante, porque ela se aplica ao motor. Não estou dizendo que se você abrir o motor tem isso, não é isso não. Vamos entender direitinho. É o modelo. Então, a corrente é 2,2 ampere, tá? A tensão na indutância, né? É 87,9, 88 e a tensão na resistência 66 volts. Tá bom? Espero que esse pequeno transtorno não tenha atrapalhado você. Portanto, vamos terminar por hora. Até o próximo vídeo.